Olá, meu nome é Ana Carolina Kindelman e este é um podcast em parceria com a PUC do Paraná sobre o tema literatura brasileira. No início do século XX, a literatura brasileira passou por uma grande transformação. As vanguardas europeias trouxeram uma nova roupagem para as artes em geral, e grupos internos produziram uma ruptura com os movimentos literários anteriores, como o romantismo e o simbolismo. A Semana de Arte Moderna de 22 foi o marco para o início do modernismo brasileiro, que passou por 3 fases bastante distintas e durou cerca de 40 anos. Os modernistas representavam um grupo que não desejava a definição de padrões, mas sabia exatamente o que queria deixar para trás. Os poemas com versos metrificados, as rimas e os textos sobre amor, natureza, vida e morte do eu lírico. Assim nascia um texto livre, conscientemente desestruturado e sem regras gramaticais. Os temas eram polêmicos, imprevisíveis e ambíguos, retratando o feio, o cotidiano, o regionalismo, a decadência, questões que traziam ao leitor a sensação de realidade, de acidez e de crueza. A transição do movimento modernista para o contemporâneo ocorreu de forma orgânica. As diferenças entre os dois movimentos foram tão sutis e imperceptíveis nos primeiros anos que existem correntes de estudiosos que defendem momentos diferentes para representar a transição, mas são unânimes na concepção do surgimento de um novo leitor. Quem é esse leitor? É o leitor ativo, que foi reconhecido como centro do sistema literário na década de 60. É o leitor que estava acostumado a se reconhecer nos temas do modernismo e foi naturalmente se adaptando para recepcionar as obras contemporâneas, que expressam o real e o cotidiano. Quanto mais o ser humano se liberta das amarras do passado, mais evidente torna-se a sua avidez por se reconhecer fielmente retratado nas obras da contemporaneidade, por meio de temas sociopolíticos, focados no presente, na ironia, no ser humano desestabilizado, imperfeito, mas consciente de seu papel e responsabilidade na engrenagem de sua vida. Vamos conhecer 2 grandes nomes da literatura brasileira? João Cabral de Melo Neto foi um poeta com produção longeva. Foi considerado por muitos críticos como o principal nome da geração de 45 do modernismo. E é também considerado um poeta contemporâneo. Ganhador de prêmios internacionais, ocupou uma cadeira na ABL. Tem um estilo tão marcante que usa essa expressão estilo cabralino para se referir à passagem de obras de outros autores. Paulo Leminski o reverencia citando a paralisia cabralina, algo que acomete quem lê intensamente suas obras. Morte e Vida Severina é seu mais famoso poema, mas quero comentar com vocês sobre o poema Tecendo a Manhã, composto em 66 e que compõe o livro A Educação pela Pedra, vencedor do Prêmio Jabuti. Neste poema, João Cabral utiliza muitos recursos que o tornaram um poeta único. Ele descreve um nascer do sol imagético, e aguçando os sentidos, é possível enxergar a cor e sentir a brisa quente do momento. A metáfora e metalinguagem se misturam no galo que representa o homem, no trabalho que os galos fazem em conjunto que representa o esforço coletivo do homem, e na tessitura da manhã, fio a fio, como um poeta tece um poema, verso a verso. O neologismo, bastante comum nas obras contemporâneas, aparece de forma sofisticada com a palavra entretenendo, que no poema tem várias conotações: tenda, tecer, teia, entreter, entender. Intertextualidade está presente com a alusão ao ditado popular "uma andorinha só não faz verão", representado pelos galos que trabalham juntos tecendo a manhã. João Cabral era considerado um engenheiro das palavras, e no poema Tecendo a Manhã, observa-se que, apesar da construção irregular, a linguagem é rica e simétrica, as palavras repetidas são perfeitamente dispostas, o ritmo é calculado e sonoro. Tecendo a Manhã é texto de um poeta maduro, que soube se adaptar aos movimentos literários com os quais conviveu, mantendo a essência e sem se deixar afetar por padrões impostos. Passando do poema para a prosa, o grande nome do século XX foi outro João, o Guimarães Rosa, que também ocupou uma cadeira na ABL e é considerado por muitos críticos como o principal expoente da prosa brasileira.
Seu mais famoso romance é Grande Sertão Veredas, de 56, um texto inovador para a época, que foi motivo de conversa por cartas entre Clarice Lispector e Fernando Sabino. São inúmeros os aspectos que fazem esse texto ocupar uma posição de destaque mundial. Ao mesmo tempo que é considerado um dos principais textos da literatura popular brasileira, aborda temas universais, como o sertão, a jagunçagem, o pacto fáustico e questões de uma nação, fazendo com que seja analisado por estudiosos de áreas como religião, geografia, política, psicanálise, metafísica e filosofia. Grande Sertão é pautado na ambivalência e no improvável, com linguagem singela e sofisticada. É baseado na antítese entre o bem e o mal, descrita por um jagunço medroso em um diálogo que mais parece um monólogo. Conta-se que o autor era meticuloso na atividade da escrita e usava fichários para catalogar suas ideias, algo compreensível se considerarmos que Grande Sertão Veredas tem linguagem própria, neologismos, intertextualidade, palavras incomuns e várias vozes formando uma intensa oralidade. Me despeço reforçando a sugestão para que confiram esses dois grandes nomes da literatura brasileira e seus textos. Até mais!